vamos falar sobre o estresse da notícia. Esses dias eu estava acompanhando um site que fala sobre temas de empreendedorismo, e um dos empreendedores que estava comentando, ele falou de 3 coisas que eu achei bem interessante, que ele não utiliza mais no dia a dia. Ele falou que ele não utilizava redes sociais, que até a gente vai falar no próximo vídeo sobre isso. Ele falou que ele não assistia mais TV, é até bem comum hoje em dia com a internet e tudo mais, as pessoas não estão assistindo tanto mais TV quanto antigamente. E ele comentou que ele não via mais notícias. E eu falei, poxa, como assim? Ele é um cara desvirtuado, ele não está acompanhando mais o que está acontecendo no mundo, ele um cara empresário, ele não está ligado nas notícias. E ele comentou uma coisa que eu achei muito interessante. As notícias servem para quê? As notícias servem para vender mais notícias. Não foi exatamente assim que ele falou, mas foi como eu interpretei o que ele colocou. As notícias servem para atrair as pessoas para clicar naquelas notícias, para ter interesse naquilo que está acontecendo, naquele tema. E isso é muito bacana se a gente parar para olhar como é que as notícias, o esquema de notícias funciona, né? Porque você vê um tema que ele cresce muito rápido, caiu Brumadinho, poxa, filma lá, fala de Brumadinho, fala da multa, fala do descaso, fala da empresa, falou, e depois não fala mais. Sumiu o assunto, porque as pessoas têm um tempo que elas estão dentro de um hype em relação a qualquer tema e depois elas não aguentam ficar falando 6 meses sobre aquele assunto. Então, quem produz as notícias foca muito nisso. Vamos criar um hype sobre qualquer coisa, vamos fazer gerar assuntos sobre aquilo e depois o assunto morre porque as pessoas naturalmente não querem mais ouvir falar, elas se cansam de falar daquilo. E qual que é o problema disso e a correlação com o que o cara colocou? Esse monte de notícia faz com que as pessoas fiquem noiadas em relação ao que está sendo apresentado para elas. Então você acaba tendo preocupações sobre notícias que de fato não levam a lugar nenhum. Então aqui no Brasil, na verdade deve acontecer em todo lugar, mas eu posso falar só do Brasil, que é onde eu estou agora aqui citando esse exemplo. A gente viu muito recentemente um fato que é muito bom para exemplificar isso que eu vou contar agora, que foram as eleições. Então no ano passado estava lá a eleição e esse era o tema, assunto de eleição, o candidato tal, o candidato B, vai acabar o mundo, ou Venezuela, comunismo, nazismo, não sei o que. E as pessoas, ao ouvir essas notícias, ficam tão noiadas em relação ao tema que começa a afetar a vida delas na realidade. Começaram a brigar com pessoas que elas conhecem, começaram a discutir, começaram a ficar mais agressivas em relação aos temas. Pessoalmente, eu vi amigos com problemas em relação a isso, pessoas que eram centradas, brigando em relação a esse tema, por causa de notícias, de assuntos e conceitos que elas formaram na sua cabeça com base nisso que elas foram acompanhando. E qual que é o problema disso? Se você parar para olhar agora, por exemplo, que já passou a eleição, que foi a base para todo esse tipo de coisa, com base nesse monte de notícia e informação acontecendo, e se você olhar hoje, que ganhou um candidato B lá do partido e tal, o que mudou de fato? Não mudou nada. Não mudou nada na vida de ninguém. Já tem aí quase 4 meses que o cara está no governo, não mudou nada. Não tem ninguém pegando ninguém, não tem ninguém dando porrada em ninguém, não mudou a economia, não mudou a administração de nada, mudaram só as pessoas, ou seja, só notícias em relação ao tema. Mas de fato, de importante, não mudou nada. E é isso que o cara comentou lá esse empresário comentou nesse programa que eu estava assistindo. Ele falou assim, as notícias ficam indo de um lado para o outro falando sobre o assunto que é o hype da moda. Mas de fato, de informação relevante sobre aquele assunto, ela não traz nada. São só pipoquinhas, estouros de assuntos X que parecem ser a coisa mais importante da vida. Você olha e fala, nossa, meu Deus, eu não posso deixar isso acontecer, isso aqui vai ser o caos, meu Deus, mas não aconteceu nada. E outro exemplo bacana é o seguinte, qual que é a notícia que você vê? Esses dias apareceu lá, caiu o avião, morreu 100 e poucas pessoas, meu Deus, é o caos, tá caindo avião, é o segundo que cai do mesmo jeito, e todo mundo começa a ficar, ai meu Deus, avião, eu não quero andar nesse avião, e parece que a companhia aqui do Brasil também tem esse avião, ai que perigo, sendo que a notícia certa deveria ter sido ontem,
10 mil aviões pousaram e não aconteceu nenhum problema. Ou seja, a notícia está direcionada para aquilo que chama mais atenção, para aquilo que vai gerar um hype maior. Em cima desse hype, começa a falar do avião, começa a falar das empresas que estão ligadas, porque se for noticiar que não vai acontecer nada, que não aconteceu nada, que não vai acontecer nada, não gera esse hype. Então você tem que tomar bastante cuidado, porque esse tipo de notícia, por vezes, parece ser o fim do mundo, parece que são grandes coisas acontecendo, mas na sua vida, na vida da maioria das pessoas, não muda nada. E o quanto de energia você está gastando nisso, ficando preocupado, brigando com seus amigos, brigando com um colega de trabalho, discutindo, arrumando problemas, fardos para sua vida, em cima de coisas que não significam nada. Então tem que tomar cuidado. Se você quer ver notícia, pode ver, mas veja com a mente aberta, com ela tranquila, para olhar e falar, isso aqui é ok, legal esse ponto de vista, interessante, mas não coloca tudo isso para dentro de você com peso, com peso de responsabilidade, como se você tem que mudar o mundo, tem que fazer acontecer, porque isso é muito perigoso, vai te trazer muito peso e depois, para você caminhar com esse peso todo, só vai te atrapalhar em qualquer processo que seja, certo? Faz a reflexão e para cima deles.